Súmulas do STF 401 a 450. Súmula 401. Não se conhece do recurso de revista, nem dos embargos de divergência, do processo trabalhista, quando houver jurisprudência firme do Tribunal Superior do Trabalho no mesmo sentido da decisão impugnada, salvo se houver colisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 402. Vigia noturno tem direito a salário adicional. Súmula 403. É de decadência o prazo de 30 dias para a instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão, por falta grave, de empregado estável. Súmula 404. Não contrariam a Constituição os artigos 3º, 22 e 27 da Lei 3.244, de 14 de agosto de 57, que definem as atribuições do Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível. Súmula 405. Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Súmula 406. O estudante ou professor bolsista e o servidor público em missão de estudo satisfazem a condição da mudança de residência para o efeito de trazer automóvel do exterior, atendidos os demais requisitos legais. Súmula 407. Não tem direito ao terço de campanha o militar que não participou de operações de guerra, embora servisse na zona de guerra. Súmula 408. Os servidores fazendários não têm direito à percentagem pela arrecadação de receita federal destinada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Súmula 409. Ao retomante, que tenha mais de um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo abuso de direito. Súmula 410. Se o locador, utilizando o prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade, que se presume. Súmula 411. O locatário autorizado a ceder a locação pode sublocar o imóvel. Súmula 412. No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal, por quem o deu, ou a sua restituição em dobro, por quem o recebeu, exclui indenização maior, a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Súmula 413. O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais. Súmula 414. Não se distingue a visão direta da oblíqua na proibição de abrir janela, ou fazer terraço, eirado, ou varanda, a menos de 1,5 m do prédio de outrem. Súmula 415. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Súmula 416. Pela demora no pagamento do preço da desapropriação não cabe indenização complementar além dos juros. Súmula 417. Pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade. Súmula 418. O empréstimo compulsório não é tributo, e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária. Súmula 419. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas. Súmula 420. Não se homologa sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito em julgado. Súmula 421. Não impede a extradição a circunstância de ser ou extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Súmula 422. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe privação da liberdade. Súmula 423. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio ou, que se considera interposto ex lege. Súmula 424. Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas, explícita ou implicitamente, para a sentença. Súmula 425. O agravo despachado no prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada, por culpa do cartório, nem o agravo entregue em cartório no prazo legal, embora despachado tardiamente. Súmula 426. A falta do termo específico não prejudica o agravo no auto do processo, quando oportuna a interposição por petição ou no termo da audiência. Súmula 427. A falta de petição de interposição não prejudica o agravo no auto do processo tomado por termo. Súmula 428. Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente. Súmula 429. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Súmula 430. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.
Súmula 431. É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Súmula 432. Não cabe recurso extraordinário com fundamento no artigo 101, inciso 3º, a linha D, da Constituição Federal, quando a divergência alegada for entre decisões da Justiça do Trabalho. Súmula 433. É competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. Súmula 434. A controvérsia entre seguradores indicados pelo empregador na ação de acidente do trabalho não suspende o pagamento devido ao acidentado. Súmula 435. O imposto de transmissão causa-mortes pela transferência de ações é devido ao estado em que tem sede a companhia. Súmula 436. É válida a Lei 4.093, de 24.10.959, do Paraná, que revogou a isenção concedida às cooperativas por lei anterior. Súmula 437. Está isenta da taxa de despacho aduaneiro a importação de equipamento para a indústria automobilística, segundo plano aprovado, no prazo legal, pelo órgão competente. Súmula 438. É ilegítima a cobrança, em 1962, da taxa de educação e saúde, de Santa Catarina, adicional do imposto de vendas e consignações. Súmula 439. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Súmula 440. Os benefícios da legislação federal de serviços de guerra não são exigíveis dos estados, sem que a lei estadual assim disponha. Súmula 441. O militar, que passa a inatividade com proventos integrais, não tem direito às cotas 30º a que se refere o Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares. Súmula 442. A inscrição do contrato de locação no registro de imóveis, para a validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel, ou perante terceiros, dispensa a transcrição no registro de títulos e documentos. Súmula 443. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta. Súmula 444. Na retomada para construção mais útil, de imóvel sujeito ao decreto 24.150, de 20 de abril de 34, a indenização se limita às despesas de mudança. Súmula 445. A Lei 2.437, de 7 de março de 55, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência, 1º de janeiro de 56, salvo quanto aos processos então pendentes. Súmula 446. Contrato de exploração de jazida ou pedreira não está sujeito ao decreto 24.150, de 20 de abril de 34. Súmula 447. É válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador com sua concubina. Súmula 448. O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Súmula 449. O valor da causa, na consignatória de aluguel, corresponde a uma anuidade. Súmula 450. São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.